combater improbidade administrativa, corrupção, fazer processo administrativo de servidor público que cometem os ilícitos dos mais diversos ilícitos, desde valimento de cargo, crime contra a administração pública, corrupção, enfim, uma série de ilícitos que a gente costuma ver quando a gente está na Corregedoria Geral da União. E lá foi a minha formação administrativa, ou seja, eu aprendi direito administrativo dentro da CGU, com os manuais de direito administrativo, ajudei a elaborar vários deles, participei de diversas discussões importantes sobre questões de licitação, e de repente eu saio de lá, vou para o CAD, onde existe também um combate à fraude à licitação muito grande, tendo em vista a formação dos cartéis. Não sei se vocês conhecem como funciona o CAD, mas vale a pena mostrar um pouquinho a estrutura do CAD para vocês saberem a importância da preservação que a gente tem do ambiente competitivo licitatório. A gente tem uma coordenação específica para cuidar disso, que é onde se concentram os casos da Lava Jato. Então, o CAD é o seguinte, o CAD é uma autarquia, e essa autarquia é composta por 2 órgãos dentro do CAD. Um é o tribunal e o outro é a superintendência. O tribunal é composto por 7 conselheiros, sendo um deles o presidente, na verdade é o presidente mais 6 conselheiros, e tem a função de julgar os casos e dar a palavra final nos processos do CAD. Todos esses conselheiros também são indicados pelo presidente da República, tem mandato de 4 anos, não prorrogável, e tem que ser sabatinado no Senado. O outro órgão, que é completamente independente do tribunal, não está hierarquicamente vinculado ao tribunal, nem ao presidente do CAD, é a Superintendência Geral. Superintendência Geral, a grosso modo, a gente pode dizer que é o órgão de investigação. É onde se começam os casos. 100% dos casos começam na Superintendência Geral. Lá se decide o que vai investigar, como investigar, qual é o procedimento a ser utilizado, os acordos de leniência são feitos lá, as denúncias são recebidas lá, os TCCs, que são os acordos de colaboração com o 2º, 3º, 4º, 5º na fila também são feitos lá, as buscas e apreensões são feitas lá, os atos de concentração, que são as fusões e aquisições, também são analisados, inicia-se na Superintendência Geral, e alguns desses casos que começam na Superintendência Geral sobem para o tribunal, arrisco a dizer que na faixa de 5%, só ou até menos, sobe para o tribunal, o resto é decidido lá pelo próprio Superintendente Geral, com decisão monocrática, né? E aí os casos mais complexos acabam subindo para o tribunal, ou porque tem recurso, ou porque tem um terceiro interessado, ou porque o próprio tribunal avoca para rediscutir o tema lá em cima. Então, existe uma Chinese Wall entre o tribunal e a superintendência, o tribunal não sabe o que a gente está fazendo, o tribunal não tem condição, ele não tem conhecimento dos casos que estão sendo investigados sob sigilo, não sabe das buscas e apreensões, não sabe das leniências, e assim tem que ser uma instituição séria. Existe aí esse Chinese Wall, em que a quem está investigando não vai julgar posteriormente, tem que ter uma segunda opinião lá, caso necessite. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu digo que é uma Chinese Wall, existe uma interação muito grande entre o tribunal e a superintendência, porque é uma instituição só, então a gente tem que organizar os procedimentos, como fazer, inclusive as melhores práticas, enfim, então é uma instituição só. Dentro da Superintendência Geral, e é nesse ponto que eu queria chegar, nós dividimos a superintendência em, a grosso modo, tá, não necessariamente assim, mas em 10 coordenações. Tá? As 5 primeiras, de 1 a 5, são as coordenações que cuidam de fusões e aquisições, sendo de fusões e aquisições e também condutas unilaterais. E as outras coordenações, por exemplo, das 6 a 8, a 6, 7 e 8, essas coordenações cuidam de cartel, sendo a coordenação 8 específica para licitações públicas, cartel em licitações. É onde fica a Lava Jato e a coordenadora é a Fernanda Machado. A 9 e a 10 são, a gente nem chama de coordenação, mas a gente chama informalmente de coordenação,
mais informalmente, a minha chefia de gabinete, que ali se concentra o escritório de leniência, é onde as leniências são feitas, o líder é o Alden, e nós temos também a 10, que é a unidade de inteligência, o laboratório do CAD. E, inclusive, minha assessora, a Raquel, está aí assistindo na sala, ela é que está ali próxima de mim, me ajudando a fazer os pareceres de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, olha a importância da coordenação e das licitações públicas para o CAD. A gente tem uma coordenação específica para cuidar disso. A maioria dos processos da Lava Jato se encontram ali, tem outras coordenações aí por afinidade da matéria, que também tem processo da Lava Jato, mas a maioria está ali centrada na coordenação 8. A gente tem alguns dados importantes. Cartel sempre foi uma coisa muito bem tratada pelo CAD, porque a gente tinha uma preocupação muito grande em virtude desse tipo de ilícito ser o ilícito mais gravoso para a concorrência, e destacando ainda o cartel, a gente destacava dentro dos ilícitos de cartel aqueles destinados à licitação, né? Sabe que o Estado é um grande player, a gente sabe que tem muito recurso, são várias estações no Brasil, então isso representa de 10% a 15% do PIB brasileiro. A gente tem uma preocupação muito grande, evidentemente, de conseguir atacar esse tipo de problema. E, para isso, a gente desenvolveu até algumas técnicas de investigação proativas, não só dependendo da leniência, né? Porque as coisas chegam no CAD de duas formas, né? Ou por denúncia, ou por alguma representação de outros órgãos, ou a gente faz a nossa investigação proativa, né? Que é fazer análise do mercado, né? Criar alguns filtros e alguns tipos de estudos que a gente consiga perceber que determinado mercado está tendo ou não algum problema, algum ilícito concorrencial, e a partir daí startar uma investigação mais aprofundada. E a gente tem um modelo de um projeto que já está bem desenvolvido, a gente tem vários casos de sucesso, que é o que a gente chama de cérebro. É uma unidade de inteligência que a gente usa diversas bases de dados com um algoritmo, e aí a gente tem um input de dados de diversas fontes para determinado setor, e esse output vem nos dizer o que está acontecendo no setor, se nós temos ali ou não alguns supostos ilícitos concorrenciais ou indícios de alguns ilícitos. A partir daí a gente começa a aprofundar as investigações. E ele foi montado especificamente para licitações, para leilões, para licitação pública. A gente tem vários exemplos, tem licitação, inclusive, que a gente conseguiu busca e apreensão com provas econômicas e com provas indiretas para poder aprofundar e, a partir daí, trazer as provas diretas e mostrar que tinha algum tipo de problema naquelas licitações. A gente chegou a treinar servidores públicos para entender dentro de um leilão, quando existia ali indícios de colusão, enfim. Então, o CAD tem feito todo esse trabalho para aumentar o enforcement e a gente tentar evitar que fraudes a licitações por meio de colusão aconteçam na administração pública brasileira, seja ela federal, estadual ou municipal, né? O CAD, como vocês sabem, tem competência, não é só competência federal, para licitações federais, não, ao contrário, é cartel. Cartel pode ser relacionado, cartel em licitação pode ser relacionado à administração pública federal, estadual ou municipal, ou nem está relacionado à licitação pública, pode ser privado mesmo, e essa é a competência do CAD em todo o território nacional e em todos os mercados da economia brasileira, né? Até quando o cartel ocorre fora do Brasil, mas que possa ter efeito no Brasil, a gente também tem competência, que está dito no artigo 2º da Lei de Defesa da Concorrência, o que a gente chama de princípio da territorialidade. Então, essas são as competências. Fiz um panorama geral aqui da estrutura do CAD, mas tudo isso para mostrar para vocês qual é a importância desse aspecto licitatório e como a gente tenta preservar isso, né? Tanto é que a gente tem uma unidade para cuidar disso, e a gente tem um dos principais programas do CAD, que é o Cérebro de Investigação Proativa, que foi montado para efeitos de licitação pública. E aí por duas coisas, né? Primeira, porque ela realmente é importante, e segundo, porque é ali que a gente tem bastante dados em função do Compras.net. Então, veja, a gente, agora a gente expliquei para vocês a estrutura do CAD, mostrei a importância, e agora a gente vive num momento de pandemia em que todos os problemas são esses que vocês já conhecem, mas
Ao mesmo tempo, a gente não tem certeza, existe uma assimetria de informação muito grande, a gente não tem a certeza de quando isso será resolvido, a gente tem um problema de distribuição, a gente tem um problema de logística, a gente tem um problema de aumento do custo das empresas, os funcionários ficando doentes, as importações com uma série de problemas, porque aquela globalização que se tinha uma facilidade de compra e venda, de transportar essas mercadorias, a gente já não tem mais, não consegue se trazer mais produtos dos outros países, uma dificuldade de abastecimento, então a gente tem um momento econômico muito complicado, e aí a pergunta é como fica a competitividade, o que deve se fazer, por quanto tempo nós vamos ficar dessa maneira, e o que o CAD tem a ver com tudo isso. Bom, tem a ver com tudo isso porque, a partir desse cenário, começam a identificar alguns supostos ilícitos concorrenciais e, por outro lado, como o CAD tem a competência de preservar a concorrência, ele tem que entender esse momento para poder se valer, inclusive, de algumas teorias pouco utilizadas no Brasil e no mundo, mas que agora podem gerar algum tipo de problema, um aumento, um tipo de problema e, portanto, um aumento da utilização dessa teoria, que é a teoria da feira em feira. Então, a gente tem alguns ilícitos, a gente tem assambarcamento acontecendo, assambarcamento é o ilícito das pessoas reterem material, matéria-prima, para poder, de repente, aumentar o preço ou não deixar que um concorrente tenha acesso a essa matéria-prima. Você tem uma discussão de preço abusivo, né, das pessoas, de algumas empresas tentando aumentar arbitrariamente os lucros, isso é um ilícito no inciso 3 do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência. A gente tem uma série de colaboração entre competidores, que de uma certa forma pode ser configurado como cartel, então tem que tomar muito cuidado com isso, ao mesmo tempo pode gerar eficiências, então o CAD tem que ter muito equilíbrio, muita tranquilidade para trabalhar com esse tipo de situação, e a gente tem, como eu disse, essa teoria da feira em firme, porque possivelmente no curto, no médio, no longo prazo, a gente vai ter pequenas, médias e grandes empresas com problema de falência, e aí uma série de aquisições, veja, imagine que o dólar a 6, empresas brasileiras quebrando, então, você pode imaginar que algumas brasileiras vão estar em liquidação no país. Será que vai vir estrangeiro comprar a empresa? Isso é competência do CAD, analisar se estrangeiro ou empresa brasileira vai comprar outra, ou o CAD está mais preocupado com a concorrência e não com essa discussão de soberania. Então, isso é bem importante, né? E aí eu vou dar rapidinho aqui um panorama sobre cada um desses aspectos que eu levantei, para a gente poder depois até abrir para as perguntas e ficar mais fácil da gente discutir, né? Começando por preço predatório, não, por abusividade de preço, né? A abusividade de preço é um ilícito, como eu disse, está disposto no inciso 3º, e não dessa forma, tá, aumentar arbitrariamente os lucros, e a gente sabe como é feita a precificação dos produtos na economia, lei de oferta e demanda, e o CAD não quer, evidentemente, alterar essa dinâmica. O CAD nunca analisou preço predatório, mas a gente abriu um procedimento agora para investigar, né? Toda a discussão, preço predatório não, desculpa, abusividade de preço. Toda a discussão não está em controlar preço, tabelar preço, fixar um price cap. Isso é horrível, o CAD não vai fazer e recomenda fortemente que nenhuma instituição pública faça isso, nenhuma delas. O que é diferente de controlar uma abusividade? E aí a pergunta é, o que é abusividade? É um conceito jurídico indeterminado. Muitas vezes, dentro de uma zona cinzenta, eu não consigo dizer especificamente o que é abusividade, se é aumentar 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Não é isso. O que a gente precisa dizer se teve ou não abuso em uma situação dessa é a gente analisar toda a cadeia de produção e a estrutura de custos, né? Então, eu não consigo dizer se aumentar 100% o preço é abusivo ou não. Primeiro, eu tenho que analisar caso a caso, saber o porquê que ele aumentou aquele preço, qual é a racionalidade econômica, além da oferta de um choque de demanda, e dizer, como por esse conceito jurídico indeterminado, se existe ou não ali uma
a abusividade, partindo de um pressuposto que se a gente tivesse num livre mercado, isso seria uma coisa efêmera, não aconteceria, ou se acontecesse, rapidinho voltava para o estado normal, porque não daria para sustentar. Mas numa situação agora, como a gente está vivendo, pode ser que realmente ocorra. E aí tem duas formas de analisar isso pela literatura econômica. A primeira é ou utilizar como uma conduta exclusionária, mas aí você já utiliza qualquer outra conduta e ela é mais o efeito do que a própria conduta, ou como exploratória, que ela está perto da extração de renda pelo monopolista, né? E alguns critérios as autoridades antitruste mais maduras no mundo trazem para essa discussão, que é critério, por exemplo, você tem um alto poder de mercado, ou alto poder de mercado de quase um monopólio, não basta ter os 20% lá do inciso do parágrafo 2º do artigo 36 da nossa lei, a regulação tem que ter dificuldade de resolver o problema, você não pode, pela decisão de intervir, inibir inovação e investimento. Então, esses requisitos são requisitos importantíssimos que geralmente estão presentes na análise das outras autoridades antitruste, o que a literatura econômica traz como uma característica de aumento abusivo pela exploração e extração de renda do consumidor. E o CAD tem se preocupado com isso? Tem, sim. A gente tem analisado caso a caso, a gente tem oficiado as empresas para saber toda a estrutura de custo, o CAD não vai controlar preço, o CAD não tem o papel de fazer price cap, o CAD não vai fazer esse tipo de regulação econômica, o CAD vai fazer é discutir se essas empresas abusaram da população nesse momento de pandemia. E a abertura desse processo tem dois efeitos. Primeiro, para mostrar que realmente nós estamos olhando para isso, como o resto do mundo está fazendo, Estados Unidos tem feito, a Europa tem feito, todo mundo tem feito, mas ao mesmo tempo dizer, olha, isso não é bom para ninguém, isso não é bom nem para vocês. Vocês podem momentaneamente, durante 2, 3, 4 meses, aumentar os lucros, mas vocês vão ter um problema, seja com o CAD ou seja com outras instituições, que eu não sei necessariamente se vale a pena esse lucro que vocês estão tentando aumentar. É isso que a gente tem tentado dizer. E outra, tem uma história de reputação muito grande. O mundo está vivendo um drama jamais visto, ou se visto lá na gripe espanhola ou na peste bubônica, um negócio absurdo, né? E eu acho que não tem empresa que queira vincular o seu nome a uma situação dessa, como dizendo, olha, eu abusei no momento de crise da população brasileira. Eu acho que isso é uma e aí por questões, entra aí, achei a parte de vocês, por questões éticas, isso é muito ruim, né? Então, aí aqui a gente pode fazer uma análise interessante, né? Não só essa falta de ética, ela tem um custo muito grande para a empresa, né? Então, se o objetivo da empresa é maximizar o lucro dela, ela maximiza por 3 meses, mas a médio e longo prazo ela pode ter uma série de problemas, né? Então, assim, eticamente falando, além de não ser, ela vai ter, por conta dessa falta de ética, de repente, um problema econômico muito sério e uma diminuição no seu lucro, aí, que é tudo que ela vai querer evitar lá no final do dia. Então, o seu ponto de vista de preço abusivo é isso, o CAD está de olho, a gente está investigando, mas a gente sabe também que é importante que as empresas tenham essa consciência de que pode ser que economicamente não vale a pena aumentar os lucros momentaneamente, sendo que a médio e longo prazo vai ter um problema ético e de moral, né, aquele risco moral que ela pode ter durante os próximos períodos pós-crise. Bom, a gente tem também, em segunda análise, aí a questão da failing firm. A gente tem uma série de empresas que possivelmente, num cenário aí de recessão e de depressão, vai acabar pedindo falência e aí vai ser colocada à venda. O problema da failing firm é que esse caso a gente deve ter tido uns 15 casos no Brasil em que se menciona a teoria da failing firm, mas nunca nenhum ato de concentração foi aprovado com base apenas nessa teoria da failing firm. Sempre tiveram outros atos de concentração em que a gente conseguia aprovar por ausência, por existência de rivalidade, pela concentração não ser tão grande, ou por existência de eficiências, mas aí, como tinha também o argumento da failing firm, a gente acabava utilizando isso para robustecer toda a análise. A pergunta que se tem agora é, com esse aumento, se é que vai ter mesmo, a gente imagina que sim, com a quantidade de empresas quebrando, se seria realmente uma das teorias a serem alegadas como defesa para aprovação de atos de concentração. É possível que sim, e aí a segunda pergunta é como o CAD analisaria se ele iria flexibilizar
para aprovar de uma maneira mais tranquila, mesmo com altas concentrações, esse tipo de operação. E aí a resposta é, a gente vai ter que analisar caso a caso, mas a tendência é que a gente consiga fazer o mesmo tipo de análise com os requisitos que a gente já usa, porque a gente não está preocupado no curtíssimo prazo, o CAD está preocupado em médio e longo prazo. Né? E aí, para a teoria da failing firm, existem alguns requisitos, né? Como, primeiro, o que vai acontecer com os ativos dessa empresa? Eles realmente vão sair do mercado ou não? Quem vai absorver essa demanda? Seria realmente essa empresa que está comprando ou ela poderia ser pulverizada para outras empresas? Existe outra medida menos gravosa do que essa empresa que já tem um market share alto comprar essa outra? Ou seja, outra pessoa poderia comprar e aí ter uma concentração não tão grande? Essa falência é realmente iminente, ela está para acontecer, essa empresa está insolvente, ela não dá conta de pagar os suas dívidas. Enfim, são todos esses requisitos que nos trazem uma maior reflexão sobre o ponto de vista da teoria da failing firm. E aí, com o número que a gente imagina que vai aumentar, evidentemente nós vamos ter que encarar esse problema. Mas os requisitos concorrenciais são os mesmos. A gente só vai deixar aumentar a concentração ou criar uma composição dominante se ela cumprir aqueles requisitos que está no nosso guia horizontal do CAD, né? Está no parágrafo 5º do artigo 88 da Lei de Defesa da Concorrência, que esse tipo de operação deve ser reprovada e só vai ser aprovada se passar no parágrafo 6º, que são as exceções, né? Aumentar a qualidade do produto, gerar eficiência, enfim, essas coisas. É isso que o CAD vai continuar analisando, mas aí trazendo também a teoria da failing firm para poder compor a análise que a gente vai fazer. Né? E aí, por último, e aí eu abro para as perguntas, se a gente discutir mais, que eu também já falei muito, senão fica chato aí essa exposição, a gente discutir essas questões da emergência que está passando, as questões das licitações, como é que isso fica, o CAD vai aceitar colaboração entre competidores para participar de licitação, sendo que isso pode configurar até um cartel, ou pode configurar uma fraude de licitação. O padrão é o mesmo. O CAD entende o problema, mas de forma nenhuma nós vamos criar uma solução provisória para 3 meses e prejudicar o Brasil pelos próximos 10 anos. Esse é um recado importante. A gente tem que fazer uma análise de impacto das decisões que nós estamos tomando. Vale a pena a gente criar um tipo de colaboração ou de acordo entre competidores que resolva o problema momentaneamente, mas não gere um problema 10 vezes maior pelos próximos 5, 6, 7, 10 anos para a economia brasileira? Me parece que não. É exatamente assim que o CAD deve analisar e é exatamente assim que as outras autoridades antitruste estão fazendo no mundo. Semana passada eu tive uma reunião com a OCDE, com diversos países, e falou Brasil, Austrália, Estados Unidos, Europa, e tinha mais um país. Todos manifestaram a mesma opinião que eu estou trazendo para vocês agora. Isso foi um evento da OCDE e da International Competition Network. Estão todas muito preocupadas com a pandemia, muito preocupadas com o que vai acontecer com a economia, mas também sabendo que as decisões serão tomadas para agora e daqui para frente. Elas têm que ter uma análise de impacto sobre o que vai acontecer na concorrência no ano que vem, daqui 2, 3 anos, daqui 5 anos, e se as medidas de flexibilização das teses e das teorias antitruste agora, elas realmente têm a necessidade de ser flexibilizadas para resolver um problema momentâneo, mas não vai gerar um problema maior daqui para frente. Então, e aí, volto a dizer, o CAD está muito sensibilizado, a gente está entendendo os problemas, a gente tem recebido diversos problemas, diversos pedidos sobre colaboração entre competidores, para divisão de infraestrutura, e a gente tem analisado caso a caso com muita calma, muita tranquilidade, mas isso não quer dizer lentidão. Calma e tranquilidade quer dizer você pensar com o sistema 2 do seu cérebro e não com o sistema 1 dele. Quer dizer, a gente realmente estudar o caso, saber quais são as consequências da decisão para tomar a decisão mais importante, não para a empresa específica, porque o CAD não defende empresa A nem empresa B. O CAD defende a concorrência. E aí,
quando ele defende a concorrência, ele defende a coletividade, defende o Brasil e os consumidores no final do dia. Eu vou ficando por aqui e aí fico aberto aí para as perguntas, estou à disposição. Doutor Alexandre, muito obrigado, acho que foi excelente. O senhor conseguiu em pouco tempo tratar de vários temas que estavam já nos incomodando e alguns até, com certeza, sem respostas tão fáceis. Eu citaria, assim, como exemplos, a questão do preço abusivo versus a margem de lucro abusiva. Quer dizer, essa definição que na lei, até no artigo 36, parágrafo 3º, aumentar arbitrariamente os lucros, está claro, mas existe uma confusão muito grande, até em função desse aumento de forma nunca antes vista de preços dentro da cadeia mesmo. E aí alguns se explicam, e aí você acaba tendo um preço abusivo e provavelmente a margem mantida ou até reduzida para conseguir levar. O dilema é, fico ou não fico nesse mercado, mesmo com um preço tão elevado, sabendo que aquele meu setor é um setor essencial. Então, dentro daqui dos nossos participantes, vários têm visto isso, porque eles acabam tendo que tomar decisão todo dia. Continua aquela importação, sabendo que o preço vai chegar lá na ponta muito mais alto, e, por outro lado, obviamente, existem os oportunistas, que acabam, de fato, inflacionando toda essa cadeia e que levam a preços realmente inaceitáveis, até de itens essenciais, como equipamentos de proteção individual, para os próprios profissionais de saúde lá na ponta. E aí acabam não ficando. O CAD já tem recebido tanto alguma denúncia na questão de margem e de preço abusivo, e tem feito essa diferença, e na questão de preços excessivos em artigos da área de saúde. E aí, na sequência disso, eu vou passar já para os nossos debatedores, o Rodrigo e o Marcos Machado, logo depois dessa sua resposta. E aí eu pediria para os demais que façam as perguntas pelo chat e depois a gente, tendo tempo, a gente abre para que as pessoas possam se manifestar individualmente. Obrigado. Bom, vamos lá. O CAD tem recebido, sim, a gente tem analisado todas essas questões. A gente tem feito essa diferenciação de aumento de preço para abusividade nos lucros. Eu acho que a palavra abusividade, como eu disse, é o ponto-chave daí. E esse é um dilema mesmo, né? Por isso que a gente condena muito price cap e tabelamento de preço. Tabelamento de preço é um absurdo. O Estado participar de tabelamento de preço é o Estado participar de um cartel, praticamente. Não tem que combinar preço com o concorrente. As experiências brasileiras e mundiais de tabelamento de preço são horríveis, sempre foram. Só lembrar dos fiscais aí da Sarney na época da Tsunami. Nunca funcionou isso, pelo amor de Deus. A gente vai voltar para trás 30 anos, não faz o menor sentido isso que está acontecendo. E aí imagina, se eu sou empresário e eu tenho que importar um produto, e eu vou importar o produto por um preço que está muito mais alto, e eu fico imaginando, se eu importei por um valor muito mais alto, eu preciso colocar ele lá no Brasil por um valor muito mais alto também. Eu não posso tomar prejuízo. E aí ele chega no Brasil e as pessoas requisitam o material, não pagam, prendem o dono da farmácia, o dono da empresa, porque o preço aumentou em mais de 20%. Isso é um absurdo, isso é uma insanidade. E aí, se eu sou empresário, por exemplo, o que eu faço? Eu não vou correr esse risco, eu não importo mais. E aí, quem é o prejudicado nessa história? O consumidor, que não vai ter o produto na prateleira. É simples assim, não precisa ser um gênio para saber isso. Pelo amor de Deus, é simples assim, é uma questão de estrutura de incentivos. Simples assim. E não é isso que o CAD está preocupado, não é isso que é o ilícito do CAD. O ilícito do CAD é exatamente isso que você falou, Carlos. São os oportunistas. É com esses que nós estamos preocupados. E todas as empresas que estão participando desse mercado, e aí por uma onda que veio de outras empresas e até do Estado, entenderam a situação. Tanto é que esse problema mitigou bastante. A gente não está vendo tanto mais, assim, porque as pessoas entenderam até o risco moral que elas correm em função de ter seu nome vinculado a uma abusividade dessa. Não é bom para ninguém. Agora, o CAD vai, sim, para cima e nós vamos realmente investigar a fundo, porque é esses oportunistas que eu acho que a gente tem que
investigar e se responsabilizá-los, se for o caso, né? Mas é isso, você está coberto de razão, é uma decisão que não é uma decisão fácil, você tem um problema econômico completamente diferente, né? Você tinha produtos que eram totalmente elásticos, completamente elásticos, que viraram inelásticos da noite para o dia. Exemplo é o álcool em gel. Máscara, por exemplo, era isso. Então, antes se pagava R$5, R$6, R$10 num tubo de álcool em gel. Hoje você vai... Agora não, já diminuiu de novo, mas naquele começo era R$70 um tubo de álcool em gel. E você pagava. Se chegasse no supermercado, você comprava tudo. Porque existia uma assimetria de informação, e aí é um pouco de economia comportamental, né? Efeito manada, e é com isso que a economia tem que tratar, você acabava comprando tudo. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que tem uma estrutura de incentivos, tanto para o consumidor e quanto para o empresário. E é evidente que o empresário só vai importar se ele tiver lucro nisso. Aí a decisão, porque é lógico, a empresa vive de lucro, e tem que ter lucro mesmo. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: quando o empresário vai importar um produto, e aí, esses dias eu tive uma reunião com o pessoal da área de saúde, várias empresas, e alguém me disse o seguinte: olha, uma informação que a gente não sabia. De onde vêm as máscaras cirúrgicas? Lá daquela região de Wuhan, esqueci daquela província maior lá, Hubei, sei lá. Então, imagina, lógico que nós vamos ter problema de abastecimento no mundo, venha de lá. Então, você tem um problema de disputa entre países por mercadoria. O risco aumentou para todo mundo. Todo mundo está sofrendo esse problema. Então, é lógico que o empresário, a hora que vai fazer assim, eu vou sair desse mercado, meu custo de oportunidade não vale a pena. Eu vou deixar de importar porque o meu risco é muito grande. Se ele fizer isso, quem sofre é a própria população brasileira. E aí a gente entra numa situação grande, veja, que é outro requisito da questão do preço abusivo. O Estado, por exemplo, tem condição de prover o que as empresas estão fazendo? Não. Tem. Não tem. E se não tem, então, poxa, peraí, vamos imaginar que até pudesse. Olha só o que está acontecendo. O Estado está saindo para comprar, a hora que chega na China para comprar os produtos, os caras querem pagamento antecipado. Nós não temos legislação para isso. Então, por uma burocracia e um problema que a gente vive hoje no país de legislação e da própria dificuldade, né, de corrupção, ética, enfim, uma série de outras coisas, a gente tem dificuldade de ser ágil como uma empresa privada. O Estado é lento, né, e o Estado tem os requisitos para poder cumprir, para fazer uma compra pública. E aí, quando não cumpre esses requisitos, você tem os órgãos de controle e de fiscalização para vir em cima do gestor. Se você é gestor, o que você faz? É difícil, uma decisão difícil de você tomar, né? Você tenta... ninguém vai saber se você está de boa fé ou está de má fé, né? Mas você vai arriscar, você estando de boa fé, meter a caneta lá e comprar uma série de equipamentos por 500 milhões de reais, sei lá, 100 milhões de reais, e aí ficar com o seu CPF preso nos órgãos de controle durante 5, 10 anos e ainda ganhar uma multa enorme, ou ter que restituir, o cara ir no seu patrimônio, você vai fazer isso? Não toma, Não vai fazer isso. Você vai falar, opa, peraí, eu também estou correndo um risco aqui. E aí o que acontece? Mais uma vez a população é prejudicada. Então essas coisas têm que ser pensadas, tudo tem que ser com muita calma. Agora não é hora de alvoroço, agora é hora de calma. Das pessoas pensarem, investigar os excessos, os oportunistas, saber que existe uma zona cinzenta aí, com uma dificuldade de interpretação de alguns fatos. Então, é difícil, o momento é muito difícil, mas eu acho que a gente tem tanto a administração pública quanto o setor privado, tem que ter muita calma, muita paciência agora, porque agora não é hora de confusão, não é hora de alvoroço, agora é hora da gente ter tranquilidade para tomar a melhor decisão e a melhor decisão para o país. E, óbvio, a gente pode fazer isso maximizando as nossas também, mas pensando sempre que esse é só um momento, daqui um pouco volta tudo ao normal. Um novo normal, né, como tem dito. Com certeza. Eu vou passar para o Marcos Machado e vou, antes, só já fazer duas perguntas que chegaram. O Marcos já faz outra dele também, e alguns comentários. O senhor responde e depois vamos fazer com o Rodrigo. Aqui uma pergunta que veio do Sérgio Madeira: como o CAD está trabalhando, tendo em vista a proliferação de atos ilícitos em todos os níveis, tanto estados, municípios, a própria federação,
vários múltiplos investigadores. Como coordenar isso? Tivemos a do Wilson, que eu já perguntei, e da desembargadora Cristine Santini, que parabeniza o CAD pela sua independência e competência técnica, dentre as várias agências do Estado. Com relação à pandemia, tem uma grande preocupação com cartelização e concentração ainda maior de mercado, já que os pequenos e médios empresários sofrerão efeitos mais graves do confinamento. Como o CAD visualiza a matéria? E aí eu passaria para o Marcos, que é diretor tesoureiro do nosso Conselho de Administração, para fazer os seus comentários e perguntas. Marcos. Marcos, antes de você falar, deixa eu só responder essas duas, senão eu vou perder aqui o... Tá bom. São duas perguntas grandes, né? A primeira é o seguinte, assim, é lógico, como eu disse, o CAD tem competência em todos os setores da economia, seja ele federal, estadual ou municipal. Para você ter uma ideia em relação aos números, nos últimos 2 anos que eu estive na Superintendência Geral, nós analisamos mais de 1.700 mercados relevantes distintos em 2 anos. Isso é muita coisa. Então, tem um dia a gente está tratando de televisão, no outro de aviação, no outro de chocolate, no outro carpete de silício, setor de serviços, turismo, hospitalar, enfim, todos os setores da economia. O que o CAD tem feito? A gente tem um corpo pequeno. Hoje, acho que na superintendência eu devo ter um pouco mais de 100 servidores trabalhando para tomar conta de tudo isso. A gente recebe mais ou menos 450 fusões e aquisições por ano. Isso dá uma média de 80 a 100 bilhões de reais todo mês, o que é aí 1 trilhão mais ou menos por ano. A gente tem, além disso, aproximadamente 350 processos de conduta, né, que a gente precisa investigar, e aí é uma média de 12 leniências por ano, que é uma das maiores médias do mundo. A gente tem ainda uma média de 5 a 7 buscas e apreensões durante o ano, depende do ano, às vezes 3, enfim, depende. Como o CAD tem feito para fazer isso, para poder dar conta disso tudo e investigar, e ainda mais agora nessa questão da pandemia, e aí eu entro na pergunta da desembargadora que elogiou o CAD, e aí, obrigado, desembargadora, eu fico muito feliz quando a gente ouve esse tipo de coisa. O CAD é realmente uma instituição independente, e todos os servidores que estão lá, é impressionante isso. Eu já rodei muito pela administração pública, já estou há muitos anos passando por vários órgãos, e quando completar o meu mandato, eu faço 7 anos de CAD, né? Já estou há 5 anos e pouco. Fui conselheiro no começo e depois acabei virando superintendente. E uma das coisas que me chama muita atenção é a paixão que os servidores do CAD têm pelo CAD e pela matéria da concorrência. São todos muito apaixonados. E isso faz com que eles trabalhem de manhã, de tarde, de noite. Você não precisa cobrar, você não precisa pedir. Então, meu trabalho é muito facilitado por conta disso. Eles têm um amor pelo que fazem, então todos lá há muitos anos, 10, 15, tem gente há 20 anos no CAD. E o que fez o CAD ser o que é hoje é exatamente essa paixão que as pessoas que trabalham no CAD e o orgulho que essas pessoas que trabalham no CAD têm pela instituição. E o que a gente tenta fazer é otimizar os nossos recursos, né? Para você ter uma ideia, a gente em 2018 contribuiu para o FDD, para o Fundo de Direito de Difusos, mais ou menos 1,5 bilhões de reais. E o nosso orçamento por volta de 40 milhões de reais. Então, veja o quanto que, de repente, se a gente conseguisse mais recursos, a gente podia fazer mais ainda pela concorrência e pelo país. O CAD sempre se pautou para poder tentar adotar as melhores decisões possíveis, e é óbvio que nem sempre são as melhores, a gente erra também, a gente comete equívocos, enfim, e erra muito até. A gente tem que toda vez brigar mais para poder diminuir mais a quantidade de erros, enfim. Mas o que o CAD tem feito é ser o mais técnico possível. E ser o mais técnico possível nos dá a segurança de que dentro daquele modelo que se criou do processo e tudo que nós temos de informação, a gente consegue extrair dali a melhor decisão. Então, algumas discussões importantes que as pessoas têm trazido para dentro do direito do antitrust, vou trazer direito tributário, direito trabalhista,
isso a gente tem tentado afastar, porque senão a gente vai contaminar a análise concorrencial com coisas que a gente não é bom. Nós não somos bons em tratar de direito do trabalho. Se uma empresa A vai comprar a empresa B e vai mandar 10 mil pessoas embora, isso não é problema do CAD. O CAD não tem competência para fazer isso. Se uma empresa ganhou determinada licitação porque corrompeu o servidor público e por isso teve uma vantagem competitiva, isso não é problema do CAD. Isso é um problema da CGU, do Ministério Público, do crime de corrupção. Veja, a gente tem que separar as coisas. O Brasil é assim, toda instituição que tenta abraçar o mundo e aumentar muito a sua competência acaba cometendo o erro do excesso. E deixa de ser técnico, passa a ser atécnico. E aí começa a tomar decisões que não são boas para a concorrência, pode ser para outra coisa. Discussão de soberania, por exemplo. Vai vir empresas estrangeiras comprar empresas brasileiras. O CAD vai verificar a nacionalidade da empresa? Não. O CAD vai verificar se gera uma concentração, se pode aumentar preço, se pode exercer poder de mercado, a não ser que se faça uma alteração na norma. E aí, diga que agora o direito antitruste tem que cuidar de soberania. Então, como é que o CAD tem visto, agora, por exemplo, na pandemia, a questão das concentrações? Com muita preocupação, é evidente. Agora, a gente tem que ter em mente que nem sempre concentração é ruim. Alguns mercados funcionam melhor concentrados do que outros. Tem mercado que só funciona concentrado, porque a eficiência está justamente em poucas empresas. Isso sempre foi um objeto do direito antitruste. Uhum. Agora nós temos um problema de aumento de concentração por conta de falência de empresa. E aí, respondendo a pergunta, de repente, o que tem por trás é de saber o seguinte: o CAD vai utilizar a teoria da Fehling-Firm como defesa para poder aprovar ato de concentração, mesmo que haja uma concentração no mercado? Aí, desembargadora, nós vamos enquadrar exatamente no que a gente sempre fez na teoria da Fehling-Firm. Primeiro requisito é a compra, essa operação é a menos gravosa que poderia acontecer. A empresa A comprando a B e aí concentrando muito, não daria para, em vez da empresa A, ser a empresa C que compraria a B com market share menor? Uhum. Ah, pode, mas aí ela ia pagar menos. Não, mas tudo bem. A gente está aqui decidindo o que é melhor para a sociedade, não para a empresa especificamente. Porque não às vezes, a melhor opção, é a melhor opção dentro do possível. E o possível dentro do direito concorrencial, às vezes, não é aquela que vai concentrar mais. Então, esse é um requisito. Essa decisão é a melhor decisão? Pode ser que sim. Realmente a empresa está quebrando, é iminente, ela vai quebrar logo, ou não, eu estou com dificuldade financeira, então pode ser que eu vá quebrar, mas não sei quando. Aí não é teoria da Fehling-Firm. Ela já está com dificuldade de pagar suas contas, ela já está insolvente. E se não houver a operação, o que vai acontecer com esses ativos? Ela vai necessariamente para a empresa A, é a empresa A que vai assumir o market share da empresa B, que está quebrando? Ou ela pode ser pulverizada na C, na D, na E, o que de repente seria melhor para a concorrência? Eu acho que é isso que o CAD tem que analisar. Respondendo essas perguntas, a gente consegue, ao final, ter uma noção de como vai ficar a concorrência depois dessa operação. Uhum. Lembrando que o CAD não defende a empresa que está quebrando. O CAD defende o mercado. O CAD defende o resultado dessa falência. Para que lado ela vai? E tem que ir para o lado melhor para a sociedade. É isso que nós temos que pensar. Desembargador, eu não sei se respondi sua pergunta, espero que sim. Obrigado. Marcos Machado, por favor. Bom, primeiro, dar os parabéns aí ao doutor Alexandre pela explanação. Eu acho que nós, todos os participantes, estão conhecendo mais do CAD. Eu acho que tem algumas colocações aí que, para nós, da área da saúde, é importante, né?
E ele citou aqui a coordenação número 8, que é a coordenação responsável pelos processos estatuários, né? Alexandre, eu tenho aqui alguns comentários, e eu vou ser um pouco breve, porque o nosso tempo está indo. Nós temos visto aí abusos de preços, fraudes, venda de curas falsas, né? Negativa de fornecimentos, cotações de produtos, entregas de outro, e uso de documentação fraudulenta. E eu vi no seu comentário que, dentro do CAD, o CAD está sempre preocupado com médio e longo prazo, né? O Covid não pode esperar um médio e longo prazo, né? Então, assim, eu gostaria de entender um pouco mais como é que o CAD se preparou para enfrentar uma situação que os resultados precisam ser imediatos. Foi criada uma força-tarefa com relação a isso, em especial com relação à saúde, né? Essa pandemia, ela tem vários tipos de fraudes, né? Que tem um resultado imediato, não é um resultado a médio e longo prazo, né? Ou seja, afeta a vida do paciente, como está acontecendo agora, né? Tem aí os ventiladores mecânicos, os respiradores mecânicos, que foram comprados, pagos antecipadamente, e chegaram alguns como simuladores, coisa que você não pode usar no paciente. Então, assim, será que como é que o CAD está agindo com essa especialista, ou criou-se uma força-tarefa para cuidar dessa situação? Oi, doutor Alexandre, fique à vontade. Estou vendo, tá? É porque deu uma travadinha aqui. Marcos, entendi, obrigado pela pergunta. Não se criou força-tarefa, não, mas o CAD está preparado, porque a gente vive em força-tarefa, não tem jeito, né? Toda hora a gente tem algum tipo de problema, e toda vez, e agora o que está acontecendo é que, evidentemente, a gente tem dado uma atenção para os casos de crise, né? Então, vou dar um exemplo. Atos de concentração, por exemplo, em setor de saúde, a gente já tem dado uma atenção especial. Para condutas em setor de saúde, a gente tem dado uma atenção especial. E a atenção especial, que eu estou querendo dizer, significa o seguinte: vamos tentar resolver o problema com a maior agilidade possível, sem cair em um degrau a qualidade da nossa decisão. E aí, quando eu digo, Marcos, que a gente está falando de médio e longo prazo, não é que a gente esqueceu o curto prazo, não. O que eu estou querendo dizer é que as nossas decisões que serão tomadas agora para curto prazo, ela não pode afetar o médio e longo prazo de maneira que o resultado líquido seja pior ainda para a população. É só isso que eu estou dizendo. Então, é o seguinte, e aí a gente tem, óbvio, uma assimetria de informação muito grande. Imagine o seguinte: eu permito determinada conduta de um grupo de empresas que eu resolvo o problema agora de curto prazo, mas eu jamais vou conseguir contestar. Contestar significa gerar concorrência para esse setor pelos próximos 10 anos. Sendo que, de repente, essa decisão não seria tão importante para aquele momento de curto prazo. É isso que o CAD está dizendo. Chega um grupo de empresas e me pede determinada coisa. Qual a primeira coisa que eu pergunto para eles? É o seguinte: ok, vamos analisar, estou disposto a fazer, mas eu quero que você me indique o problema e exatamente o porquê essa solução resolve o problema, me mostre as eficiências dela e me mostre quais são as consequências dela. É isso que eu preciso saber. Então, quando eu estou dizendo o seguinte: não, o CAD só toma decisão de médio e longo prazo. Não é isso. Inclusive, a gente consegue decisões, a gente dá preventivas e decisões que são medidas liminares, mas a gente está muito preocupado, evidentemente, com o impacto que isso vai acontecer, né? A gente tem uma dificuldade muito grande e uma assimetria de informação de entender o que vai acontecer com essa pandemia, né? Então, veja, não existe aí, portanto, uma força-tarefa específica para o Covid-19. O CAD está
todo em força-tarefa. Para você ter uma ideia, Marcos, nossa produtividade aumentou bastante nesse período. A quantidade do nosso serviço aumentou muito, assim como foi no judiciário. Todo mundo achava que home office era um problema, né? Aí, e agora, como viu que aumentou a produtividade, está todo mundo achando ótimo. Eu faço uma ressalva, quer dizer o seguinte, fazer home office, quando você está proibido de sair de casa, você está morando dentro do trabalho, você vai ter que acabar trabalhando mais. Agora, abre o barzinho, abre o clube, abre outras coisas para ver se a turma vai ficar em home office mesmo, né? Fico dizendo isso para a turma lá do CAD, calma lá, não sei se isso vai vingar o tempo inteiro, não. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Agora, de fato, nos últimos 2 meses, nossa produtividade aumentou muito. A gente teve aumento de 50% na notificação dos atos de concentração em relação ao ano passado. Não sei por receio do que vai acontecer com a crise, as pessoas resolveram fazer mais operações nesse sentido. Então, assim, nós estamos full time em força-tarefa. E tudo que se relaciona ao setor de saúde, se relaciona ao Covid-19, a gente tem dado prioridade. Isso é um fato e não tenha sombra de dúvidas que isso realmente está acontecendo, né? Não sei se respondi, Marcos, mas acho que era isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Convidaria agora o Rodrigo Correia da Silva para fazer algumas considerações e suas perguntas. Rodrigo? Bom, doutor Alexandre, primeiro agradecer a apresentação rápida, profunda e estruturada, né? Que são 3 critérios muito difíceis de estarem na mesma apresentação. Na verdade, acabou com a maioria das perguntas que eu ia fazer aqui, já foram respondidas. Eu vou trabalhar com as que sobraram. Pensando nessa questão do médio e longo prazo, e do ponto de vista da contribuição do CAD na discussão de políticas públicas e inovação legislativa, com certeza vocês estão acompanhando aí o PL 1179, né, que foi aprovado no Senado, foi para a Câmara agora, e ele afeta diretamente a atividade do CAD, suspendendo alguns incisos do artigo 36, né, o dumping e a cessação de atividade como prática anticoncorrencial, e também a análise prévia do CAD para atos de associação, consórcio e joint venture, que o doutor já colocou como uma preocupação aí. Então, eu ia pedir um comentário sobre isso, se o doutor se sentir confortável em comentar esse PL, e também em relação aí, já está chegando na casa de 2 dezenas os PLs de controle de preço e intervenção direta na atividade econômica pelo Estado. Não sei se o CAD tem aí alguma visão, ou mesmo, lógico, o doutor Alexandre pessoalmente também, com essa ressalva, sobre esses temas que estão em discussão no Legislativo. Bom, vamos lá. Eu não vou comentar o PL especificamente, mas eu posso comentar sob o ponto de vista teórico. O PL ainda vai ser discutido pela Câmara, então pode ter muita alteração ali. Mas eu vou falar especificamente de 2 coisas que você comentou, muito rápido, porque eu já até acabei falando na minha fala. Os 2 ilícitos que ele suspendeu são ilícitos que não são utilizados pelo CAD, então acho que não vai ter muito efeito, né? Preço predatório, acho que a gente tem um caso no CAD aberto, que na verdade começou com a discussão de devedor contumaz e acabou virando de preço predatório, mas o CAD nunca condenou por preço predatório nenhuma empresa. É muito difícil de se comprovar, até a própria literatura econômica não acredita que ela, a mais clássica, não acredita que ela aconteça, lá de Chicago, 1980, não acredita que isso aconteça. É lógico que ela evoluiu e hoje você tem uma discussão sobre o setor que tem característica de predação, isso influencia na hora do cara investir ou não, se ele vai querer entrar naquele setor ou não. E tal. Existe uma questão predatória, mas isso é muito incipiente no mundo inteiro, não só no Brasil, mas nas outras jurisdições, e dificilmente você vai achar um caso de preço predatório. Dificilmente. A outra, então, de fechamento de empresa, mais raro ainda. O que a grande discussão ali do PL e as pessoas têm discutido a imunidade antitruste para aquelas situações de consórcio, joint venture e contrato associativo. Veja, contrato associativo, primeiro lá, não é imunidade, tá? Eles continuam sendo analisados pelo CAD, só que agora a posteriori, não mais em notificação prévia. Contrato associativo já não era notificado mesmo quando o contrato era por menos de 2 anos.
Então, não faz muita diferença. E consórcio para licitação também não era notificado. Então, a importância aí é das joint ventures. E aí você tem joint venture, que também, joint venture a clássica, que é aquela que duas empresas se juntam para explorar uma atividade que não é objeto da atividade dos concorrentes, uma atividade nova, e aí é uma operação mais tranquila de se analisar, em regra dá até rito sumário e tal. Agora, você tem aquelas joint ventures contratuais, né, que tem nome de joint venture, mas parece mais um contrato associativo, fora aquelas discussões de compartilhamento de risco e tal, que tem uma diferençazinha ou outra, mas ela parece um contrato entre competidores. Isso pode gerar algum problema. E por que esse problema? Porque antes as empresas notificavam o CAD a respeito dessa joint venture, e o CAD analisava, não, tudo bem, pode fazer com esses limites, está aprovado a joint venture. Agora, corre o risco dessas empresas não notificarem o CAD, e depois o CAD discutir que tipo de colaboração é essa, se não entrar pela porta do AC, não vai entrar pela porta do PA. Então, acaba gerando uma insegurança muito grande para as empresas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu acho o projeto de lei importantíssimo. O projeto de lei, ele mostra a preocupação que o Estado brasileiro está tendo com essa pandemia, e o artigo que era 21 virou 17, agora parece que é o 14, ele mostra exatamente qual é o espírito que o CAD tem que ter. O CAD tem que ter um espírito de colaboração, de compreensão dos problemas que nós estamos vivendo. Porque é o seguinte, quando tem que ter o enforcement, tem que ter o enforcement. Quando não, o CAD tem que ajudar a achar a solução. Essa história de administrador, o cara que quer ser administrador público e gestor, ficar com medo de assinar, sentado na sua cadeira, sem conversar com a iniciativa privada, entender os problemas que estão acontecendo na economia, isso não existe mais. O cara que está a fim de fazer isso é melhor não assumir cargo público. Porque nós temos um problema para resolver, não dá para eu fingir que não está acontecendo. E os problemas estão acontecendo, vão chegar diversas empresas lá. E a hora que chegar, eu preciso tomar uma solução. E aí é difícil, não é fácil, porque muitos estão numa zona cinzenta. E aquela história, realmente, essa solução aqui vai resolver, e qual o impacto dela? Aqui realmente são pessoas que estão vindo querendo buscar uma solução para o problema, ou isso aqui é um conjunto de oportunistas que estão querendo se dar bem com a situação? E sabendo, inclusive, que as instituições têm flexibilizado as regras, e aí, a partir daí, se aproveitam dessa situação. E tem lógico que vai acontecer no direito antitruste, vai acontecer no direito administrativo, vai acontecer na licitação pública, vai acontecer em tudo que é lugar. Ser humano é um bicho complicado. Ser humano, ele vai tentar maximizar a sua satisfação. E se ele tiver a oportunidade, a estrutura lhe permitir que ele abuse, a regra é que ele vai fazer. É lógico que tem uma discussão moral aí, e um incentivo moral para que ele não faça, além do incentivo de penalidade, de enforcement. Juntando tudo isso, e é isso que a gente tem que fazer, quando junta tudo isso para dizer o seguinte, olha, a estrutura de incentivos colocada para você faz com que você decida de outra forma, e não pelo lado da ilegalidade. É isso que o administrador tem que pensar. Agora, toda a parte de persecução é muito complicada. Nossos instrumentos são escassos, são difíceis. E aí, voltando até na pergunta do Marcos, é o seguinte, às vezes, agora, por exemplo, deve estar acontecendo um monte de cartel em vários setores da economia. Como é que eu vou descobrir isso? Às vezes é um processo lento mesmo. Eu vou descobrir isso daqui 2 anos, 3 anos, porque alguém fez uma leniência, porque investigando um outro ilícito descobri esse outro um. E aí as coisas vão indo. Né? Agora, é difícil eu descobrir se está tendo um cartel agora, uma abusividade agora, e eu ir lá e dar uma liminar para que interrompa isso. Difícil. Esses ilícitos não deixam vestígios. É diferente de um homicídio, por exemplo, você dá um tiro no cara, espirra sangue, tem um corpo que você tem que fazer aquilo, daqui a um pouco você descobre, é mais fácil você descobrir. Ninguém dá recibo de corrupção, ninguém faz contrato de cartel, até faziam alguns anos atrás, né? Registrava até em cartório. Esses dias eu recebi num cartório um contrato de cartel registrado, reconhecido, firma, tudo certinho, recebi. Hoje não faz mais isso. Então, a gente tem que ter esses modelos, essas formas de investigação, como aquele projeto Cérebro, algoritmos, buscas e apreensões, uma cooperação
com outras instituições, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, controladorias, com o Tribunal de Contas, juntar todas essas informações num pacote de investigação para poder daí tentar extrair os ilícitos, aprofundar para não cometer injustiça, nem erro de tipo 1, nem erro de tipo 2, né, que é o falso positivo, falso negativo e o falso positivo. Enfim, a gente tem que realmente investigar. É fácil? De maneira nenhuma. A gente está sempre alguns passos atrás. E por isso que às vezes demora um pouco, viu, Marcos? Porque o que está acontecendo agora eu vou descobrir daqui a 2 anos. A não ser que vocês me contem mais, assim, descobrindo, vai lá no CAD, faz mais denúncia, a gente vive disso também, né? Esse é o nosso esforço aqui para realmente colaborar bastante. Eu vou passar ao Marcos, que ele tem outra pergunta, mas eu queria já fazer mais uma, que veio do doutor Antônio Fonseca, que é subprocurador-geral da República, aí do Ministério Público Federal, aí em Brasília. Parabéns à sua apresentação como representante do CAD. E ele comenta que a instituição melhorou muito desde o tempo em que ele foi conselheiro, há quase 25 anos. Ele tem 2 perguntas. A primeira, doutrina da failing firm. Na sua opinião, essa ferramenta se aplica independentemente de empresa, em estado ou equiparado a este estado falimentar, ser adquirida ou a que pretende adquirir? E agora sobre o tempo. No período de emergência nacional, o tempo é crucial no comportamento dos agentes econômicos, dos consumidores e das autoridades estatais. Esse fenômeno do transitório torna a simetria da informação mais desafiante. Como o CAD trata isso na metodologia antitrust de análise do mercado? Primeiro, doutor Antônio, obrigado aí pela audiência, obrigado por você estar participando. O CAD só melhorou porque vocês lá atrás, há 25 anos atrás, fizeram do CAD o que é hoje. Se vocês não tivessem preparado tudo isso que vocês prepararam e dado para o CAD a importância, jamais a gente conseguiria poder desenvolver o trabalho que a gente está tentando resolver agora. E eu costumo dizer que quando a gente entrou no CAD, o CAD era tão bom que se eu não atrapalhasse, eu já tinha ajudado muito a desenvolver o CAD, né? Então, é isso mesmo. Eu queria agradecer, e o CAD tem essa característica, né? A gente nunca esquece o passado, a gente sempre olha para todos aqueles que passaram e tenta dar uma continuidade do trabalho, né? Essa história de gestor que entra, dá um cavalo de pau de 180 graus e vai arrumar outro rumo porque só ele estava certo, é o que acaba com a administração pública, né? O CAD tem essa característica. Doutor, teoria da failing firm. Eu comentei sobre ela aqui em algumas coisas, mas a teoria da failing firm ela é a mesma na minha visão, é a mesma para qualquer um dos mercados, e ela deve ser aplicada com muito equilíbrio. Tá? A gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade muito grande agora, porque muitas pequenas e médias empresas vão quebrar e possivelmente a gente vai ter um cenário de concentração grande. Algumas autoridades antitrust têm discutido a flexibilização em permitir maior concentração em virtude da pandemia. Eu tenho uma dificuldade de entender isso, porque se você enquadrar a tese da failing firm nisso que eu estou dizendo, ela já lhe dá as respostas. A gente só vai permitir concentração, primeiro, se essa for a melhor solução mesmo. Se não tiver uma solução em que tenha menos concentração. Lembra? A empresa A comprando a B, não era melhor a C, que tem menor market share, comprar? Ela teria condição de comprar, teria interesse? Se sim, é para lá que nós vamos direcionar. Se não, nós vamos para o segundo requisito. O que vai acontecer com esses ativos? Eles efetivamente vão sair do mercado? Quem que vai absorver esse market share? Vai ser a A mesmo, de qualquer jeito? Então, de repente, é melhor vender, porque pelo menos aproveita para ter mais eficiência. Ou se não, vai ser distribuído esse market share nas demais, pode ser que seja melhor para a concorrência. E aí tem uma questão muito de momento, assim, né? Geralmente eles alegam teoria da failing firm quando a empresa está só com dificuldade financeira. E não pode. Tem que estar em insolvência clara. E a falência tem que ser iminente, tem que ser para logo. Daqui 2 anos eu vou falir. Daqui 2 anos é o prazo que a gente usa para a entrada, né? Entrada tempestiva de novos concorrentes. Não dá. Então, assim, eu acho que
não só o CAD, mas as outras autoridades antitrust vão ter uma visão um pouco mais vão ser pouco mais permissivos em algumas coisas. Apesar do discurso ser, não, nós vamos manter os mesmos critérios, mas eu acredito na prática que se deve ser um pouco mais permissivo, desde que a análise de impacto esteja resguardada. Como fica a médio e longo prazo. Não acho que é bom para a administração pública ou para qualquer autoridade autorizar algumas operações em que, de repente, resolve o problema específico de falência de uma empresa, mas acaba gerando um problema maior para a concorrência a médio e longo prazo. Em relação ao tempo, esse é um problema, né? A gente tem tentado fazer as coisas da maneira mais rápida possível. Os nossos prazos já são prazos muito curtos. Por exemplo, a aprovação de ato de concentração em rito sumário é de 14 dias, 13 dias, em rito ordinário, quer dizer, no geral, somando ordinário e sumário é de 28 dias, então a gente tem um dos prazos mais rápidos do mundo. As questões de condutas é que nós temos um problema agora, porque os prazos que correm contra os representados estão suspensos até o final do ano, então a gente possivelmente pode ter alguma paralisia nesses aspectos, mas a gente está muito atento para aqueles problemas muito urgentes, para, inclusive, conceder a aprovação sumária de atos de concentração, se for o caso, conceder algum tipo de preventiva para que não aconteça, para não se continue, né, os ilícitos concorrenciais que podem ainda prejudicar algum tipo de mercado relevante específico. E aí isso é muito a partir de denúncia, né, que a gente recebe. Está acontecendo um problema no mercado tal, a gente vai lá, verifica, às vezes em 1 semana, 2 semanas, se a gente achar que é conveniente, tendo as informações adequadas para não tomar uma decisão errada, né? E esse é o problema do interventor, tomar decisão com assimetria de informação, porque aí tende a ser pior do que deixar o mercado como estava, criando uma falha de governo horrível. Então, a gente toma todos esses cuidados, mas tentando ser o mais ágil possível. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Marcos, você quer fazer uma pergunta? E depois eu tenho 2 últimas perguntas aqui, doutor Alexandre. A audiência aqui está ótima, todo mundo está gostando bastante. Então, Marcos, rapidamente uma pergunta e depois eu faço mais 2. Está sem voz, Marlon, por favor. Sem o áudio. Bom, então, enquanto o Marlon libera o seu áudio, Marcos, eu vou fazer aqui as 2 perguntas, já ficam. Doutor Alexandre, o Sérgio Madeira perguntou, o setor de saúde é complexo. Neste micro-universo, a centralização do pagador, tanto Unimed, grandes operadoras, seguradoras, acaba tendo um poder de pressão arbitrário, que não corresponde às leis de mercado. Há imposições de bloqueio de emissão de nota fiscal e depois os próprios pagamentos. Não é razoável e impõe prejuízos que agora resultam em quebra de dezenas de empresas de fornecimento de produtos. Quais os limites dessas organizações nesse tipo de relação? Considerando que os preços praticados em geral são adequados a ponto de o fornecimento ser previamente autorizado. E eu tenho outra, se eu puder fazer na sequência. Pode ser? Pode. O mercado veio do Glaucio Pegurim, Libório. O mercado como um todo é muito complexo. Hoje eu vejo empresários éticos ou que têm um sistema de compliance forte evitar a participação em eventos relacionados à Covid por causa da situação de montagem de preços de venda ter que levar em consideração o de compra, que está muito alto, e desta forma ter a interpretação como preço abusivo. Como resultado, se obtém menor concorrência. É aquela dúvida, o dilema, né? Mantendo a margem, o preço, mesmo com uma margem igual ou menor, o preço vai parecer abusivo lá na frente. Tá, vamos lá. Primeiro, eu queria sugerir para todos aí, em 2011, se não me engano, 2013, teve um roundtable da OCDE que discutiu no setor de farmácia essa discussão de preço abusivo. Tá? Eu queria sugerir para todos a leitura, e aí eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, eu vou colocar um link
no meu Instagram, eu deixei para vocês. O Instagram é aberto, é só me seguir, e assim que acabar eu já coloco o link para vocês darem uma olhada. Tem um monte de texto base para esse roundtable que teve. Se não tiver muito tempo, quiser ler só o resumo, tem um resumo que é o sumário executivo de 5 páginas que explica as teses e como isso deve ser analisado. E a dificuldade que se tem, alguém falou aí que o setor médico, o setor de saúde é um setor muito complexo. Você tem regulação de um lado, ausência de regulação do outro, né? Então, eu vou colocar lá no link, porque aí vocês podem buscar lá. Meu Instagram é a.cordeiromacedo. Tá? Então, é a.cordeiromacedo. Só me seguir, que daqui um pouco eu coloco o link lá, vocês vão poder ler isso tudo. E lá eles dizem, inclusive, isso que eu vou dizer para vocês agora. Veja que o setor é complexo mesmo, né? Você tem uma relação do paciente com o médico estranha. Estranha em que sentido? Você não escolhe o remédio que você vai tomar, então você não escolhe o seu produto. Tem uma assimetria de formação enorme. A hora que você chega lá, e ninguém quer tomar remédio, você toma porque você está com problema. Então tem uma característica desse produto ser inelástico ou perfeitamente inelástico. Isso quer dizer o seguinte, se aumentar o preço, as pessoas vão continuar consumindo. Tá? E aí o médico te receita. Quando o médico te receita, você não vai barganhar com o médico. O máximo que ele faz é passar um genérico. Mas não é aquele remédio, não dá para você tomar outro. É aquele que serve para aquela doença. De vez em quando você tem competição, de vez em quando você não tem, porque você tem problema de P&D aí. Tem problema de patente. Aí você tem outro problema. Além do negócio ser inelástico, não é você que pede o remédio que você não quer tomar, você é obrigado a tomar. É o médico que te receita. Você não sabe nem o porquê, mas tem que tomar aquele, não pode mudar. Você chega na farmácia, o remédio, independente do preço, muitas vezes não é nem você que paga. Quem paga é o plano de saúde. Então, esse mercado é um mercado diferente. E aí o plano de saúde é regulado, o médico não. Então tem uma discussão de teoria do agente principal também. E às vezes os fabricantes são os fabricantes que incentivam o médico a oferecer aquele produto. Com viagens, com congresso, com descontos, com uma série de outras coisas. É um mercado complexo, é um mercado difícil de se analisar. E aí, quando chega numa pandemia, tudo isso se agrava, porque todo mundo quer tirar o seu. Agora é a hora de ganhar muito dinheiro, porque agora o preço está saindo de X para X ao cubo. É isso. A gente entende esse problema, a gente tem uma preocupação muito grande, e a gente tem todos os casos analisados com essa visão. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente sabe que também não. Então, a intervenção do CAD e de qualquer instituição tem que ser com muito equilíbrio. E aí eu entro na segunda pergunta, que é o seguinte, aquela decisão de se trazer o produto, ou de estar naquele mercado ou não. Por quê? É uma decisão muito clara do empresário. Como é que eu vou levar um produto para lá que realmente aumentou? A semana passada eu trouxe ele a $5, agora eu estou levando a $120. Isso, quando eu levar a $120 que eu for vender o produto, é capaz do Estado chegar lá e requisitar todo o produto e me prender. Quando não muito, eu vou sofrer uma ação do CAD ou de algum PROCON desse que vai tabelar o preço. Aí eu importei ele a 100 e eles tabelaram o preço a 40. Eu vou tomar um prejuízo absurdo. É melhor eu não fazer. Então, deixa para lá. Eu espero essa pandemia passar, assumo o prejuízo dos meus custos afundados e custos fixos, mas eu não aumento mais, porque senão vai vir o Estado aí e gerar mais prejuízo para mim. Eu tive alguns casos, inclusive, foi até um procurador da República que me ligou perguntando algumas coisas, o que eu achava disso. Em determinada licitação, em determinado estado, tem uma empresa que ela vende, normalmente, era mais ou menos assim, a história foi muito rápida, mas era assim, ó, ela vende esse produto a $8 o produto. O Estado fez uma licitação lá e queria pagar 16 para ela, em contrato emergencial, não era licitação, queria pagar 16. Ela não quis vender a 16 para o Estado. Ela preferiu vender a 10 para um intermediário que topou o risco de vender para o Estado. E vendeu para o Estado, se não me engano, a 18. Mas por que a empresa vende para o privado a 8 e não vende para o Estado a 16? Nesse caso era muito claro. O Estado ia
comprar, não podia pagar à vista, ia pagar em 90 dias e a empresa não ia ter fluxo de caixa para comprar mais. Ela ia tomar um prejuízo, ela falou, não quero vender. E aí teve uma denúncia e a empresa estava respondendo por recusa de contratar para o Estado. E agora está respondendo o processo. Olha que situação. Aí eu fico imaginando o empresário numa situação dessa pensar assim, será que vale o risco? Vale a pena o risco de eu entrar nesse mercado? Se eu vender, eu posso ter um problema aí que eu vendia muito mais caro, porque eu vendia a R$8, estou vendendo a 16, então eu vou resolver um processo no CAD, um processo nos PROCONs, e ainda vai alguém dizer que tem esquema de corrupção. E pode ser que não tenha, pode ser também, mas pode ser que não tenha. Agora, se eu não vender, é recusa de contratar. Então, não é fácil, não. Mas tem acontecido, e eu tenho visto isso todo dia. Marcos Machado? Bom, enquanto nós estamos conversando, as curiosidades, né, vão aparecendo, né? Doutor Alexandre, eu queria comentar um pouquinho de alguma ação mais objetiva também, dando complemento ao que o CAD está fazendo, né? Em especial considerando o acordo de cooperação técnica que o CAD tem, né, inclusive com o Instituto de Ética e Saúde, né, com relação a medidas preventivas, né? Ou seja, uma das coisas que está acontecendo aí atualmente é que os editais de licitações, eles são muito frouxos, tá? Indiferentemente dos editais comuns hoje que existem no Brasil. Um edital hoje, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que seja qualquer um hospital das clínicas, seja do Sul, do Norte, do Nordeste, ele é muito mais completo do que um edital que está acontecendo agora. Por exemplo, essas empresas todas aí que estão com fraude, que não estão entregando produto, entrega produto errado, nós vamos ver, são empresas que não estão no mercado, não têm a documentação necessária, não tem nem autorização de funcionamento. Então, assim, caberia, e aí eu aproveito e faço uma sugestão, né, de se fazer alguma reunião baseado em buscar medidas preventivas, ou seja, começar pelo edital, porque o edital ele é que rege o processo licitatório. Então, o que constar no edital teria que ser cumprido. Hoje, normalmente no Brasil, uma venda de equipamento no nível de um respirador, ele não pode simplesmente ser vendido e ser entregue. Ele precisa ter um treinamento, precisa ter garantia do equipamento, e essas coisas que estão acontecendo são muito amadoras. Então, eu gostaria de, considerando o senhor de cooperação técnica conhece, nós também, como os senhores têm uma assessoria jurídica muito eficiente, e quem sabe se a gente possa reduzir esses erros que estão ocasionando e estão deixando pessoas sem assistência. Marcos, olha só. Tá, deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Assim, primeiro, eu vou pedir desculpa porque eu tenho uma reunião que eu entro daqui 5 minutos. 5 não, 7 minutos. 15 para 1, eu estou entrando em outra reunião, num call aqui, até com o pessoal lá do DOJ, então eu não posso atrasar. Eu queria dizer assim, muito simples, Marco, eu entendo sua preocupação, mas isso não é muita competência nossa, né? Os erros no edital é muito mais uma ação de controle das instituições que resguardam isso do que outra coisa. O que o cara está preocupado aí é se esses editais eles não prejudicam a concorrência sob o ponto de vista de alguma colusão ou fecha mercado para alguém. É isso que é a preocupação do CAD. De resto, sobre a própria qualidade da redação, se está permitindo empresa que não tem experiência, que não está constituída formalmente, ou que a qualidade do produto é ruim, não é muita preocupação do CAD, né? Mas agora, se o edital ele cria uma barreira à entrada desnecessária, ele fecha mercado, ou aumenta a possibilidade de colusão, aí sim é um problema nosso. Perfeito. Doutor Alexandre, eu gostaria então de já passar para as considerações finais, primeiro agradecendo mais uma vez a sua excelente exposição. Como o Rodrigo falou, ela foi precisa, foi profunda até onde era necessário e deu oportunidade para esse debate. Eu ainda estou com várias questões, várias perguntas que foram feitas, vou tomar a liberdade de passar a sua assessoria e até depois a gente poder colocar isso no site do Ética Saúde.
Como encaminhamento, eu pediria dois. Um deles, que é a questão de que todos os nossos ouvintes e participantes aqui desse debate, de fato, usem o canal de denúncia do Ética Saúde, uma forma de ampliar a capacidade de monitoramento de forma cooperada com o CAD. Nós temos o acordo de cooperação em vigência e ele pode, de fato, ser um canal para levar as assimetrias, as diferenças e essas situações críticas do mercado, até para vocês poderem tomar ação. Então, a denúncia eu acho que ajuda bastante, como o senhor falou. E, por fim, dentro daquela série de edições de cartilhas que vocês faziam sobre condutas inapropriadas dentro da questão da defesa da concorrência, até colocar a gente, o Ética Saúde, à disposição, junto com toda a nossa cadeia de valor, para a gente editar algumas cartilhas específicas para o mercado de saúde, aí de forma preventiva também, de educação e também prevenir eventuais distorções que possam acontecer. Tá bom? Tá bom, maravilha, obrigado. Vamos sim trabalhar mais perto. A questão do canal de denúncia é muito importante para a gente, que é uma das formas da gente conseguir aumentar o nosso enforcement aí. Excelente. E eu gostaria de convidá-lo também para assistir, assim como todos os que estão ouvindo, no próximo dia 26, nós teremos o segundo evento da nossa série de webinars, que será com Pedro Ruski, que é o diretor de promoção de integridade da Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção lá da CGU, seu colega também de CGU. E vamos fazê-lo junto com a Lígia Maura Costa, da FGV Ethics, e todos estão convidados dia 26 às 11 horas, tá bom? Mais uma vez, doutor Alexandre, muito obrigado, desculpa tê-lo roubado alguns minutos a mais aí do programa, mas foi de grande valia aqui para todos nós. Obrigado a todos e até a próxima.